fala ao nosso coração e dai-nos a tua direção, Senhor, para que possamos caminhar e entender a tua vontade, a tua palavra. E você que crê, diga amém. Aqui a Bíblia fala sobre a cura de um cego, né? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o que, gente? Que lhe tocasse. Isso aqui é muito bacana. Gente, nós temos uma missão muito grande. Olha para mim, trouxeram-lhe. Quem foi que trouxe? Alguém. Quem aqui é muito grato a Deus pelo que Deus é na tua vida? Deixa eu ver. Não, gente, deixa eu ver. Eu disse, bispo, eu sou muito grato a Deus pelo que Ele é. Eu não perguntei pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, não. Eu estou perguntando quem é grato a Deus pelo que Ele é na sua vida. Glória a Deus. Todo mundo, né? Nota que esse cego, alguém o trouxe e o levou até o Senhor Jesus Cristo. Nota, gente, que a responsabilidade, olha para mim, o compromisso de trazer o cego, de quem é? O cego está em casa. Estou dizendo cego, gente, não sei se você consegue me entender. Vamos falar dos dois cegos, do cego espiritual e do cego que tem uma deficiência visual. Vamos falar do cego que tem uma deficiência visual. Alguém precisa guiá-lo para que ele chegue a um determinado lugar. Ele precisa de alguém. Espiritualmente falando, a mesma coisa. Mas às vezes somos egoístas. A Bíblia diz: recebei de graça e de graça dá. Gente, nem sempre repartimos com as pessoas. Tem gente que é abençoada até para dar um testemunho é difícil. Ela amarra para ela o testemunho, parece que foi só para ela. Gente, nós temos que divulgar, falar o que Deus tem feito na nossa vida, mostrar. Mas a gente às vezes, para eu conseguir colocar um cego, para que o cego, melhor dizendo, chegue na presença do Senhor Jesus, ele precisa que eu o leve, o direcione e o coloque na presença de quem? E aí a obra, gente, quem faz? Aí você diz: bispo, eu chamo, eu convido, eu ligo. Mas será que tem sido o suficiente para conseguir convencer? Ou talvez, desculpa, eu tenho que te abençoar dessa maneira. Ou você não consegue trazer o cego porque você também está cega. Porque Jesus falou que um cego não pode guiar o outro, porque senão ambos, vou falar igual um repórter falou um dia desse, ambos os dois, senão ambos cairão aonde? No buraco. Imagine dois cegos na rua, hein, gente? Não vão conseguir chegar a lugar, porque precisa que um esteja bem para poder fazer o quê? Poxa, Deus tem sido bom para nós e a gente não consegue apresentar nada para Ele. Você tem que ter esse desejo no coração, ainda que não seja dentro da tua casa. Mas você conhece sim alguém que está precisando de ser colocado aonde? Na presença do Senhor Jesus, mas ela não vem. Você tem que colocar isso como prioridade na tua vida e trazer essa pessoa e colocá-la na presença, porque a obra quem faz é o Senhor Jesus, é Ele quem faz.
Às vezes somos tão egoístas e retemos o que Deus tem feito na nossa vida e nem distribuir com os outros distribuímos. A gente manda uma palavra no grupo, manda uma oração. Será que você é capaz de clicar em cima daquela palavra, daquela mensagem e mandar para diversas pessoas? Porque tem pessoas que não fazem. Mas lamentável, quando é uma fofoca, quando é uma coisa ruim, quando é uma coisa que não presta, ela tem o maior prazer de divulgar. Será que você não consegue trazer porque está precisando que a sua visão também seja restaurada? Esse homem aqui, cego, trouxeram ele e colocaram diante do Senhor Jesus e rogaram. É muito bom, gente, a gente poder ajudar as pessoas. É muito bom. Jesus veio a esse mundo com esse objetivo. E às vezes Deus deixa até de te honrar, abençoar a tua família, porque Deus está vendo que você, o que está recebendo, está retendo para você. Você precisa dividir tudo aquilo que Deus entregou na sua mão. Se você tem paz, dê paz. Diga glória a Deus, gente. Se você tem alegria, dê alegria para as pessoas. Mas tem gente que às vezes até quando sai da igreja parece que saiu chega em casa, misericórdia. Um cego não pode o quê? Carregar o outro, não pode. Não pode, gente. Então isso aqui, gente, é muito interessante. Porque a primeira coisa que eu aprendo com essa palavra é que eu tenho que dividir aquilo que Deus me deu. Eu tenho que dividir. A gente tem que crescer o reino de Deus. Isso não tem nada a ver com casa do conselheiro ou outra denominação qualquer, não. Eu estou falando reino. Cada pessoa que vem na casa do conselheiro ou em outra igreja qualquer, é o reino de Deus que está sendo o quê? Se expandindo. Isso sugere que se o reino de Deus crescer, o reino do inferno está o que, gente? E não é o objetivo nosso? Arrancar as pessoas de onde elas estão, gente? Como um dia fizeram com a gente. Eu, por exemplo, a minha juventude toda foi nas coisas erradas. Foi fazendo besteira mesmo, usando drogas. Alguém que foi a minha prima, que foi usada por Deus, foi lá na comunidade que eu morava, falou de Jesus e disse para mim: amanhã cedinho eu estou na tua casa para te buscar, para te levar para a igreja. No outro dia de manhã cedinho, a minha prima estava lá, me levou, e isso foi em 1800, não, 800? Não, 1800 também, pô, pelo amor de Deus, né, irmão? Eu não queria nem falar a minha idade. 1989. E estou aqui até hoje para a glória do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Ou seja, ela recebeu, e o que ela recebeu, ela reteu para ela? Não, ela deu. E não fica se achando, talvez, mas eu não tenho chamada, eu não tenho. Se valorize. Deus não está preocupado com o seu erro, não. Ele vai te ajudar a sair dessa situação. Mas você precisa pegar o que você recebeu e dividir com quem precisa. Mas tem gente que tem vergonha. Um dia, gente, há muitos anos atrás também, vamos falar da antiguidade hoje. Há muitos anos atrás, eu fui para Montevidéu. A direção da igreja falou: você vai lá para Montevidéu, você vai abrir igreja lá. Você habla em espanhol, cruz, que não sei falar nem. Aí peguei o avião, fui para lá, só com dinheiro lá e tal, aquela coisa para poder me virar lá. Aí fui na fé. Eu não tinha condições de nada. Eu nasci numa comunidade, gente. Eu fui terminar meus estudos, eu tinha 33 anos. Eu não tinha tempo para estudar quando era moleque, por causa da vida errada que vivia. Larguei tudo. Eu vim terminar meu estudo e até comecei numa faculdade com 33 anos. Aí cheguei no aeroporto,
Cruz credo, gente, sinistro. O pessoal tudo falando e tal, vai, meu Deus. Aí eu ia procurar o tal de Henrique Manson. E cadê o camarada aqui? Porque eu pensei, esse cara vai estar no aeroporto como é que fala? Com a plaquinha ali, Henrique Manson. E nada do Henrique Manson. Tomara que ele esteja me assistindo na internet aqui. Aí, tô vendo um vulco-vulco. E, gente, a gente é curioso pra caramba, né? Ô, raça curiosa somos nós. Aí eu fui chegando para perto, aí tô vendo, dale, muchacho, não sei o que e tal. E eu falei, mas o que é muchacho? O que é dale? Aí tô vendo uma mulher caída, gente, espumando, toda se batendo. E eu cá comigo, isso é espírito. Que eu lembrei na Bíblia de um espírito que tinha epilepsia. Eu lembrei da Bíblia. Que jogava o garoto de um lado, no fogo, na água, e ele espumava. Aí eu falei, cara, olhei para a mulher, eu falei, espírito isso aí. Aí tô vendo as pessoas tentando meter a mão, falei, essa mulher vai perder o dedo ali, que diz se meter o dedo, ela pode morder até ter o dedo. Aí, gente, eu tô ali vendo, espectador. Pô, bacana, né, essa palavra. Aí tô ali, tá vendo as coisas e tal. E o Espírito Santo, gente, o Espírito Santo falou claramente, você vai ficar vendo? Aí eu falei com o Espírito Santo, e se eu não ver, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que ir embora? Vai ficar parado? Gente, na hora eu falei, eu vou botar a mão aqui. Aí botei o joelho no chão assim, dá licença. Aí o pessoal começou a me olhar, eu botei a mão e falei, espírito maligno, sai dessa mulher agora. E nada. Falei, caramba. Eu falei, rapaz, mas será que o espírito vai entender em português? Falei, caramba. Aí eu falei, ó, Satanás, em português, em portunhol, em espanhol, em japonês, em nome de Jesus, sai dessa mulher agora. Gente, como apagar a luz e acender, a mulher voltou e ficou curada. Eu estava lá em Montevidéu, no Uruguai. Em outras palavras, olha só que coisa interessante. Eu tenho, no vodal que eu tenho, Pedro e João estavam na porta do templo, vendo as pessoas que entravam. E ali, eles estavam entrando e viu um paralítico, um camarada que todo dia era colocado na porta do templo chamado Formoso. O que foi que eles disseram para ele? Não tenho prata. Fala com a boca, por favor. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta. O homem levantou? Sim ou não? Não. Eles tiveram que pegar o homem pela mão. A gente às vezes precisa da mão. Às vezes a gente perde, porque a gente fala, mas não ensina. Não tem paciência. Às vezes é assim dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com o nosso esposo. Somos assim no trabalho, com o vizinho. A gente quer que a pessoa vá, mas a gente não dá a ela um incentivo. Porque até as palavras que às vezes nós usamos, ao invés de levantar a pessoa, a gente coloca ela para baixo. Somos assim. Esses homens não, ele segurou o camarada pela mão e ele só soltou o camarada depois que a Bíblia fala que se firmaram os seus pés. Alguém fez assim com a gente, pessoal. Alguém fez assim. Nota, vamos ler de novo. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram o cego, rogando que o que, gente? Lhe tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da onde? Hein, gente? Da aldeia.
Jesus levou ele para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa agora? Isso aqui é muito bacana. O problema não está na pessoa, às vezes o problema está no lugar. Tem lugar que você vive, ambiente, pessoas, que te faz ser cega. E enquanto você estiver nesse meio, neste lugar, a tua visão não será restaurada. O problema, às vezes, não está em você. Você tem até vontade, às vezes até visão, mas o lugar te puxa para baixo, para trás. Sabia que tem pessoas que têm esse dom, gente, de puxar a gente para baixo? Às vezes é um lugar tóxico, é um lugar que, ao invés de te alegrar, traz, sabe o que, gente? Angústia. Pessoas que às vezes recebeu até a ordem, um dom, às vezes até de Deus, para ajudar, são pessoas que atrapalham. Tem situações que é preciso a gente sair. Quando não, às vezes o próprio Deus nos tira. Às vezes você perde alguma coisa e você se lamenta a tua vida toda, mas você nunca parou para pensar que Deus pode ter tirado você dali para que a sua visão possa ser o quê? Pudesse ser o quê? Aberta. Às vezes é Deus, às vezes é numa profissão, às vezes é numa igreja, às vezes é num trabalho, às vezes é numa casa, às vezes é num bairro, às vezes é no meio até de parentes, às vezes é no meio de no meio de irmãos mesmo, de sangue. Às vezes é preciso Deus puxar você, tirar você daquele lugar, para que a sua visão seja o quê? Restaurada. Porque Deus não quer que você permaneça cego. E a pior visão, a pior cegueira que tem, gente, é a espiritual. Porque a pessoa tem duas vistas perfeitas, não consegue enxergar nada. Consegue enxergar nada. Ela é limitada. Ela até tem vontade. Ela diz assim: eu vou arrebentar, eu vou prosperar, eu vou ter isso. E quando a pessoa não tem visão, que você chega perto dela e você é assim, logo tentam te parar. Para que isso? Você diz assim: eu vou abrir um negócio, eu vou prosperar. A pessoa que nunca teve nada e não tem visão de ter nada, ela vai falar assim: sei para que isso? Irmão, falta de visão faz você enxergar até pessoas sem qualidade. Quando você olha para a pessoa, você só vê defeito nela. Visão espiritual problemática. Não consegue ver como Jesus. Jesus olha até para o pecador e vê a qualidade que o pecador tem. Diga glória a Deus. Nós olhamos para o pecador e tudo que a gente faz é julgar, é condenar, e às vezes até amaldiçoar. A gente olha para uma pessoa que fez algo errado, a gente tem o prazer de falar: tá vendo? Está passando por isso, porque provavelmente foi por causa disso que ele cometeu. Jesus não. Jesus vai lá, puxa o pecador de dentro da aldeia e traz ele para fora para restaurar a visão dele. Diga glória a Deus. Quem está entendendo essa palavra? Isso aqui é a palavra de Deus, irmão. A gente precisa entender. Às vezes Deus faz coisas que na nossa vida que a gente não compreende. Às vezes até questionamos: por que, meu Deus? Por que eu estou passando por isso? A gente às vezes não consegue nem reconhecer que na maioria das vezes estamos passando por coisas que nós mesmos, forçamos ou fizemos, que permitiu passarmos. Mas eu vejo que em tudo existe a mão de Deus na sua vida. Nada acontece na sua vida sem que seja a permissão de Deus. Diga glória a Deus. Nada.
Então, gente, se a tua visão está ofuscada, está comprometida por alguma razão, gente, pede a Deus para Deus tirar você da onde você está, para que a sua visão seja ampliada, restaurada, para que você consiga enxergar o plano de Deus para a sua vida, porque o plano de Deus para a sua vida é o melhor. Continuando no 24, este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore que andam. Jesus podia, sei lá, olhar para o cara e falar assim: ó, seja curado. Podia ou não podia? Como ele fez diversas vezes na Bíblia. Mas ele pegou a saliva. Jesus fez isso. Para alguns, olha para mim, gente, era saliva, cuspe. Mas para Jesus era um colírio que o próprio Deus enviou para curar aquele cego. Diga glória a Deus. Colírio é tratamento. Você bota, vai o quê? Tratando a sua vista. É etapa, vai por etapa. Jesus, quando passou e perguntou como é que ele estava, ele falou: ó, eu estou vendo as pessoas. Você nota que a pessoa, quando não está bem espiritual, ela não consegue nem ver a qualidade da outra. Ela não consegue ver, não, irmão. Por isso que a Bíblia diz: quando os olhos são bons, todo o corpo está onde? Na luz. Quando os olhos são maus, todo o corpo está em trevas. O cristão tem obrigação de ver tudo com os bons olhos. Eu não estou dizendo que você é obrigado a aceitar tudo, mas você tem que ver tudo com o quê? Com os bons olhos. Tem pessoas que às vezes nos tiram do sério? Ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Às vezes a gente passa por isso em casa. Eu, por exemplo, acabou minha bateria aqui. Eu, por exemplo, se eu fosse a Márcia, eu não ia querer ficar casado com Ilha. Eu já comprei até um negócio para a Márcia, sabe aquele? Como é que é aquele troço? Porque eu sou chato, irmão. Eu estava no monte esses dias que eu fui chorar. Quem me viu no monte esses dias? Eu fui direto. Eu estava falando assim: Senhor, eu até mandei oração para ela. Falei: Senhor, eu não sou fácil não. Tem misericórdia da mar. Pensa num cara chato, irmão. Mas olha só que coisa. Olha, fala baixo. Mas ela vê tudo com o quê? Sabe por causa de quê? Porque os olhos dela são bons. E ai dela se não vê também. E eu falo com Márcia: Márcia, não morre, tá? Senão eu te mato. Um dia desse eu estava lá, achei. Falei: você está proibida de ficar doente, você tem que cuidar da gente. Olha que luta, que peso. Então, gente, é só para poder descontrair. A gente precisa ver tudo com bons olhos. E, gente, pode ter certeza, a obra que Deus começou a fazer, Ele vai concluir na sua vida. Ele concluiu na vida desse homem, olha só. Aonde agora? 25. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou o quê? Restabelecido. Não é isso, gente? E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para onde? E recomendando-lhe, fala aí você. Fala com a boca, dona. Fala aí, irmã, com a boca. Fala aí, irmãozinho. E Jesus falou: tu está curado, pode ir embora.
Mas eu te recomendo, não volte para a aldeia. Às vezes Deus faz a obra da tua vida. Desculpe eu ter essa comparação. Se você pegar um porco, quem já viu porco? Dá banho no porco, bota um perfume importado no sovaco do porco, bota uma roupa no porco, limpa as unhas do porco e solta o porco. Adivinha para onde o porco vai? É a natureza dele. Mas não é a sua natureza o fracasso. Não é a sua natureza continuar no pecado, apesar do pecado fazer parte da natureza do homem. Não é. Deus fez na tua vida, Ele quer que você permaneça abençoado. Em outras palavras, se você voltar para a aldeia, a cegueira vai voltar. Por isso que às vezes a gente vê filho de Deus dentro da igreja capengando. Sabe de quê? Porque ela não consegue se desvencilhar da vida passada, das coisas erradas. Ela não consegue. Sabe de quê? Porque ela é presa a coisas que não vão levá-la a lugar nenhum. Mas ela é presa. Ela vem na igreja, canta, dança, se alegra. Jesus cura, Jesus transforma. E quando ela solta ela, daqui a pouco está ela lá, devagarzinho. Quando ela vê, ela está onde? Na aldeia novamente, no meio de pessoas. Eu não sei se eu posso usar essa expressão, pessoas que não prestam, não sei. Acho que não tem pessoas que não prestam, né? Acho que todo mundo presta. Não é verdade? Está vendo como é que a visão é ruim? Não existe pessoas que não prestam. Existem pessoas que se colocam na posição de... Mas ela tem qualidade. Jesus Cristo morreu por elas também. Então, gente, é muito bacana essa palavra. Às vezes acontecem coisas que o próprio Deus permite para tirar a gente de onde nós estamos, para que a nossa visão seja restaurada. É possível restaurar a visão? É possível. Mas você precisa querer. Depois de tudo que Jesus fez, a única recomendação qual foi? Fala com a boca. Não volte. Agora, o voltar depende de Jesus? Não depende. Fazer alguma coisa errada depende de Jesus? Não. Depende de mim. Eu é quem tem que querer. Uma pessoa fala, eu quero me batizar porque eu quero sair do pecado, eu quero prosperar. Esquece. Você não se batiza para sair do pecado. Você se batiza porque aquele que crê e for batizado será? Quem não crê já está? O batismo é para isso. O batismo é o princípio básico para eu caminhar em direção a Cristo. As coisas velhas não é Cristo que vai tirar. Sou eu é quem vou tirando da minha vida, porque eu estou com Cristo. Ninguém vai tirar você das coisas erradas. A mulher falou, eu vou me batizar para parar de fumar. Não se batiza, porque você não vai parar de fumar e está errado diante de Deus. Não se batiza. Vai entrar um pecador seco e vai sair um pecador, sabe o que? Molhado de dentro de uma piscina. Não se batiza, porque o batismo é um princípio básico para eu seguir em direção ao Senhor Jesus, que é a minha salvação. As coisas velhas, gente, a gente começa a andar com Jesus, já notou que a gente não quer mais? Por quê? Porque Deus, até o nosso fardo, Deus vai aliviando, vai nos ajudando a carregar. Só Ele pode nos ajudar a carregar o fardo. Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Aonde está o segredo? Não volte para a aldeia. Pede a Deus para Deus te mostrar. Às vezes tem pessoas que são pesadas. Cuidado com o que te mandam. Hoje em dia com redes sociais,
A pessoa não manda nada de bom para você, mas quando é coisa de ruim, ela tem prazer de te mandar. Prazer. Só para te fazer, sabe o que é contigo? Te colocar o quê? Como ela é. Fica de pé no nome de Jesus. Me ajude, Senhor. Se eu estou em algum lugar fazendo alguma coisa que tem causado cegueira em mim, Senhor, me ajude a não ficar e permanecer neste lugar. Oh, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, porque eu acredito que é melhor mudar de aldeia do que continuar cego, Senhor. Oh, meu Pai, nos dê a tua direção. Tu és poderoso.